Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Direito em 20 Minutos. Para você que ainda não conhece esse quadro aqui do canal, digamos assim, nós tentamos trazer sempre um tema pontual do direito, seja direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, tentando trazer ele sempre em 20 minutos. Nós identificamos cada vez mais que o aluno, ou pelo menos o candidato, já com pelo menos algum nível de vivência em estudo para concurso público, ele não precisa de um curso de direito penal do início ao fim, né, passando ali das principais matérias ali do início, chegando até o fim da matéria. Não, o que ele quer são aulas pontuais sobre temas específicos que às vezes ele tenha uma maior dificuldade ou ele precisa se aprofundar mais. E partimos, claro, da premissa de que essas 4 principais matérias, constitucional, administrativo, penal e processo penal, você vai precisar para desenvolver questões dissertativas ou mesmo questões de prova oral. Então, nós tentamos trazer aqui alguns temas pontuais para descomplicar aí o direito em até 20 minutos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, eu sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há mais de 10 anos, sou professor de criminologia, direito penal, processo penal, enfim, e me arrisco aqui nessas outras matérias para trazer os conteúdos para vocês. E sou, de fato, um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal que o estudo para concurso e apenas o estudo para concurso proporciona. Quem já nos acompanha aqui, seja aqui no nosso canal ou lá no Instagram, sabe que a gente tenta trazer alguns conteúdos relacionados também a esse momento conturbado de estudo para concurso que você vive. Então, se você gosta desses vídeos, gosta dessa dinâmica, gosta desses conteúdos, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, seja a respeito desses aspectos mais técnicos, seja a respeito de notícias do mundo do concurso público, ou mesmo esses conteúdos mais motivacionais. O tema da nossa aula de hoje que eu escolhi para trazer foi a respeito das tentativas abandonadas, que seria ali o arrependimento eficaz e a desistência voluntária, e o arrependimento posterior, explorando, claro, sempre alguns pontos jurisprudenciais que também são de suma importância para o seu concurso público, independente de se você está fazendo concurso para delegado, promotor, juiz, defensor, procurador, enfim, qualquer carreira jurídica. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula. Como eu já havia adiantado, nós vamos falar sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. E vamos começar aqui com a nossa aula, pelo menos a princípio, situando aqui a respeito da matéria. Por quê? Quando a gente estuda desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, a gente tem que situar esse tema lá no iter criminis. E o que é o iter criminis? O iter criminis é o caminho do crime. E sempre lembrando aqui em um crime doloso. Não se fala em iter criminis em crimes culposos. Então, o caminho do crime, ele passa basicamente por essas fases. A cogitação, que é aquele aspecto inicial, no imaginário do agente, o que o professor Nelson Hungria chamava de claustro psíquico. Temos aqui a preparação, com os atos preparatórios, também chamados de conatos remotos, que, em regra, são impuníveis. Pessoal, e aqui eu já vou fazer o primeiro ponto de atenção. Fiquem atentos, pois, em regra, os atos preparatórios são impuníveis. Mas quando a legislação traz algum caso específico, ou seja, um tipo específico, ainda que seja referente a um ato preparatório, aí nós teremos, então, a punição. E o exemplo clássico que a doutrina e a jurisprudência traz é a respeito dos crimes de associação criminosa ou mesmo organização criminosa, beleza? Então fiquem atentos. Aqui passamos então aos atos de execução, que seriam os atos executórios, e tratamos aqui do início da possibilidade de punição. Então, sempre quando a gente fala em atos executórios, falamos em tentativas, por exemplo, a gente tem que ficar atento ao momento em que se dá o início daquela execução. Logo em seguida aos atos de execução, nós temos a consumação, que seria o momento consumativo do crime, quando ele efetivamente se consuma, quando ele se concretiza, e aí então a gente pode falar na punição pelo crime consumado e não pelo crime tentado. E por fim, nós temos o exaurimento. Lembre então que o exaurimento faz parte do iter criminis, ele é uma etapa do iter criminis, mas ele é uma etapa posterior à consumação. Quando nós temos a etapa do exaurimento, o crime já se encontra perfeito e acabado, ele já foi consumado. A gente pode pensar, por exemplo, no caso do crime de extorsão.
Então, no crime de extorsão, você pede uma quantia, você solicita ou exige uma quantia, e aquele recebimento efetivo da quantia, ele já não entra mais na fase de consumação. Fala-se em exaurimento. O simples ato de você exigir, de você pedir, enfim, já tem, então, o crime consumado, independentemente do pagamento ou não daquela quantia. Tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Vamos adentrar especificamente na desistência voluntária e arrependimento eficaz. Ambos os institutos estão previstos no artigo 15 do Código Penal, que prevê o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então, temos aqui um exemplo clássico de tentativa abandonada, também chamada de ponte de ouro. E por que ponte de ouro que os doutrinadores conceituam esses institutos? Porque quando o agente se vale da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, ele não vai responder sequer pelo crime tentado. Por isso, então, que se fala em tentativa abandonada. Ele vai responder simplesmente pelos fatos até então praticados. Um exemplo clássico aqui para vocês fixarem. Se aquele indivíduo ele tem inicialmente a intenção de matar o outro, e ele desfere ali uma facada em uma região que é uma região não letal. E quando ele desfere aquela primeira facada, ele se arrepende e não quer mais prosseguir. Então, ainda que ele possa ali desempenhar novos atos rumo àquela consumação, ele simplesmente desiste, ou seja, temos um caso clássico de desistência voluntária. Nesse caso específico, ainda que num primeiro momento ele tenha a intenção, tenha o dolo inicial de matar, ele não vai responder pela tentativa do homicídio, mas vai responder pelos atos até então praticados, que seria o quê? A lesão corporal. Essa é a ideia. E tratamos aqui de institutos de política criminal. Por quê? A intenção é você incentivar o autor do delito a não consumá-lo. Então ele sabe que se ele parar aquela consumação, ou mesmo que depois de efetivamente esgotar os atos executórios, ele evita a consumação do delito, no caso do arrependimento eficaz, ele não vai responder por aquele crime específico, sequer pelo crime tentado. Ele vai responder por aqueles atos até então previamente praticados. Agora, outro ponto que eu quero que vocês fiquem atentos é quanto à voluntariedade ou espontaneidade exigida. A lei fala, aqui no artigo 15, que você precisa de um ato voluntário. Não se exige a espontaneidade. E qual que é a diferença? O ato voluntário é aquele que está associado à vontade do agente, à intenção dele. O espontâneo é aquele que nasce do interior do agente, da sua própria psique, do seu aspecto interno. Então, a ideia é que, mesmo que um terceiro incentive o agente a desistir daquela conduta, ou mesmo promover atos para evitar a sua consumação, ainda que não tenha sido espontânea, se ele a faz voluntariamente, ele vai poder se valer desse instituto. Então fiquem atentos à diferença entre voluntariedade e espontaneidade, que vira e mexe aparece em provas de concurso público também, beleza? Vamos seguindo aqui. A respeito da desistência voluntária, especificamente, a doutrina traz o que se chama de fórmula de Frank. E o que seria essa fórmula de Frank? Olha só, na desistência voluntária, o agente pode prosseguir, mas ele não quer, ele prefere não prosseguir. Nesses casos específicos, temos a desistência voluntária. Agora, quando o agente quer prosseguir, mas não pode, e claro, por circunstâncias alheias à sua vontade, aí nós falamos em tentativa. Então fiquem com essa frase, enfim, com essa estrutura. Posso prosseguir e não quero, desistência voluntária, quero prosseguir, mas não posso, aí teríamos então a tentativa. Agora, e se o agente possui apenas um único projétil em seu revólver? Então a gente está falando aqui da seguinte situação: o agente quer matar aquele indivíduo, ele vai municiado ali com uma arma de fogo, enfim, e nessa arma de fogo tem apenas um projétil. A partir do momento que ele desfere aquele disparo contra aquele indivíduo e tem apenas um projétil, concorda que, pelo menos nessa estrutura, não há se falar mais em desistência voluntária. Por quê? Porque ele já esgotou os atos que ele tinha ali à sua disposição para consumar aquele delito. Se ele vai consumar ou não, aí a gente já vai analisar a possibilidade
a gente já vai analisar, aliás, a tipificação do crime tentado ou mesmo do crime consumado. E ainda que ele tenha atingido a pessoa, nesse caso específico, ele ainda vai poder se valer do arrependimento eficaz, se ele, por exemplo, socorre a vítima e evita que aquele óbito ocorra. Perfeito? Então fiquem atentos nessa questão, que a doutrina traz também um exemplo muito interessante. Agora, quanto à natureza jurídica, a gente precisa ficar atento, pois existe uma divergência doutrinária a respeito desse assunto. O professor Nelson Hungria entende que se trata de uma causa de exclusão da culpabilidade implícita ou não escrita ali no artigo 107, enquanto que a maioria da doutrina, inclusive o professor Rogério Greco, entendem que se trata de causa de atipicidade. Por quê? Olha só, a tentativa, o artigo 14, inciso 2º, é uma causa de adequação típica imediata, ou seja, você se vale do artigo 14, inciso 2º, para fazer a tipificação daquela conduta. Porque, por exemplo, na tentativa de homicídio não existe um tipo específico tentar matar alguém. Existe o tipo matar alguém. E aí, então, você usa do artigo 14, inciso 2º, para poder fazer essa adequação típica, ou seja, uma adequação típica imediata. Agora, quando a gente fala em desistência voluntária ou arrependimento eficaz, você impede essa tipificação. Você não vai permitir que você utilize aquele instituto ali do artigo 14, inciso 2º, para fazer essa adequação típica, ainda que imediata. Por isso que a maioria fala que se trata de uma causa de exclusão da tipicidade. Tá certo? E a diferença entre desistência voluntária e arrependimento eficaz? Essa aqui eu quero que vocês fiquem atentos e prestem bastante atenção. Olha só, no intercrimes nós temos lá a fase de cogitação, os atos preparatórios e aí os atos executórios. Então é como se daqui até aqui nós tivéssemos os atos executórios. Nesse intervalo é onde se insere a desistência voluntária. A desistência voluntária você pressupõe que existem atos executórios que estão sendo praticados, e o agente voluntariamente desiste. Diferentemente do arrependimento eficaz. No arrependimento eficaz, esse é o intervalo em que se insere a desistência voluntária. O arrependimento eficaz se dá no momento posterior, ou seja, quando os atos executórios se esgotaram, mas o delito ainda não se consumou. Por isso que a gente fala que o arrependimento eficaz ele só pode acontecer nos crimes materiais, porque no crime formal a consumação é antecipada. Tanto é que eles têm um sinônimo de crimes de consumação antecipada. Então fiquem atentos, pois a desistência voluntária acontece lá nos atos executórios, enquanto que o arrependimento eficaz em momento posterior, mas antes da consumação do resultado. Agora, e se o resultado efetivamente ocorre? Ainda que você desista de prosseguir, ainda que você promova atos no sentido de evitar a consumação daquele resultado, o resultado vem a ocorrer. Então, é o exemplo daquele indivíduo desferiu uma facada em uma região aparentemente não letal, mas atingiu, por exemplo, no braço ou na perna, mas pegou uma importante artéria, uma importante veia, e aí então aquele indivíduo vem a falecer, em que pese ele ter empreendido esforços para levar, socorrer, etc. Nesse caso específico, o próprio nome do instituto já traz, que o arrependimento deve ser eficaz. Se não for eficaz, aí ele vai responder por aquele crime praticado, a depender do dolo inicial, tá certo? Então vamos seguindo aqui agora para tratar do arrependimento posterior. O arrependimento posterior ele está previsto ali no artigo 16 do Código Penal. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, primeiro ponto que a gente já pode extrair desse artigo é a respeito da natureza jurídica. Temos aqui uma causa de diminuição de pena, uma causa geral de diminuição de pena, porque está prevista na parte geral do Código Penal, perfeito? Agora, quanto aos requisitos, vamos lá. Olha, requisito: crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, significa dizer que crimes que envolvem violência contra a coisa, eles podem se valer do instituto aqui do arrependimento posterior, não tem problema nenhum. A vedação é da violência ou grave ameaça contra a pessoa. Outro ponto, a reparação ou restituição da coisa. Isso aqui é muito interessante. Por quê? A doutrina começa a indagar se
há a necessidade de uma reparação ou restituição integral da coisa. Olha, tem doutrinadores, a exemplo do professor Rogério Greco, que afirma que a restituição e a reparação deve ser total e completa. O professor Alberto Silva Franco, por outro lado, fala o seguinte: olha, a vítima pode consentir com uma reparação parcial ou mesmo com uma reparação ou restituição do dano, enfim, diferente, diversa daquela inicialmente. Por exemplo, se o crime foi patrimonial, mas aquela coisa se perdeu, vamos pensar num furto de um relógio. Aquele relógio se perdeu ou destruiu, enfim, não tem mais como ele fazer a restituição da coisa, a vítima poderia, então, aceitar receber o equivalente em pecúnia. Nesse ponto, até o professor Rogério Greco concorda nos casos em que a coisa se perde. Agora, se existe efetivamente o relógio, nesse caso específico, o agente que praticou a conduta, ele não pode optar entre restituir a coisa ou pagar o valor. Não, deve haver restituição da coisa, pelo menos é esse o entendimento do professor Rogério Greco. Agora, tem doutrinadores que afirmam, a exemplo do que o próprio professor Alberto Franco fala, que a vítima poderia consentir ou numa reparação parcial ou mesmo numa reparação diversa daquela inicialmente pretendida, beleza? Agora, pode ser feita por terceiros? Então veja só, aquele indivíduo promoveu aquele crime, realizou aquele crime, praticou. Só que vem um terceiro e faz a restituição daquela coisa. A restituição ou mesmo a reparação. A doutrina também diverge. Tem doutrinadores que afirmam que se trata aqui de um instituto que deve ter presente nessa pessoalidade, ou seja, o agente que deve se valer desse instituto, enquanto outros entendem que não. Pode haver essa reparação ou restituição a mando do próprio agente. Então não tem problema que se realize por um terceiro, desde que seja fruto da voluntariedade do agente, afinal de contas é também um dos requisitos, né, a voluntariedade. E a mesma observação que nós fizemos lá na desistência voluntária e arrependimento eficaz quanto à voluntariedade ou espontaneidade, aqui também vale da mesma coisa. Outro ponto que a doutrina questiona é se seria extensível aos coautores. Por exemplo, tivemos 3 autores daquele crime patrimonial, só que apenas um foi lá e restituiu a coisa ou reparou o dano. Essa causa de diminuição de pena, ela vai se comunicar aos demais? A doutrina também diverge, mas tem aí uma prevalência, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, que se trata de uma causa objetiva. Então, ela vai se comunicar aos demais coautores e partícipes, beleza? E agora, outro ponto específico relacionado também ao requisito é o momento até o recebimento da denúncia ou queixa. Então fiquem atentos, porque esse instituto, essa reparação, essa restituição, tem que se dar até o recebimento da coisa. Mas e se se der posteriormente? Aí, nesse caso, a gente vai poder se valer de uma causa de diminuição de uma atenuante, tá? Temos ali uma atenuante no artigo 61, 62, salvo engano, do Código Penal, que traz a atenuante da reparação, restituição da coisa. Se ela se deu no momento posterior à denúncia, aí ele vai se valer como causa atenuante. Se foi até o recebimento da denúncia, aí nesse caso específico, ele vai se valer dessa causa de diminuição de pena. Fiquem atentos que até o recebimento. Então pode haver um prazo, né, mesmo que teoricamente, entre o oferecimento da denúncia e o seu recebimento, em que vai caber o instituto do arrependimento posterior. Agora, após o recebimento, aí não. Beleza? Vamos seguindo aqui. A diferença, então, entre arrependimento posterior e arrependimento eficaz. Lembro vocês, a desistência voluntária está lá nos atos executórios. O arrependimento eficaz está depois dos atos executórios, mas antes da consumação. E o arrependimento posterior está depois da consumação. O crime já foi consumado, mas você vai restituir ou reparar o dano, tá certo? E quanto à aplicação ao crime culposo, a maioria entende que não é possível, tá bom? Agora, com relação a esses casos mais benéficos, eu quero trazer esse exemplo para vocês, que é o do artigo 312 do crime de peculato. Propriedade, funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio. O parágrafo 2º do 312 traz a hipótese de peculado culposo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, aí temos a detenção de 3 meses a 1 ano. E o parágrafo 3º traz um dispositivo interessante, que tem a ver com esse assunto que a gente está tratando. No caso do parágrafo anterior, ou seja, no peculato culposo,
a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Por que esse dispositivo é importante? A gente tem que ficar atento. Olha só. O arrependimento posterior, em regra, ele se dá entre a consumação do delito, e o recebimento da denúncia. Até aí tudo bem. E já vimos, inclusive, que, em regra, se essa reparação ou restituição for no momento posterior ao recebimento da denúncia, ele vai poder se valer de uma causa, de uma atenuante. Até aí tudo bem. Só que tem determinados casos específicos, a exemplo do peculato culposo, que o Código Penal traz um tratamento mais benéfico ao agente, ou seja, ele estende um benefício até um momento posterior ao recebimento da denúncia, até a sentença condenatória irrecorrível. Se o agente tendo praticado o peculato culposo, ele restitui a coisa, ou repara o dano, até a sentença condenatória irrecorrível, ele não vai se valer simplesmente de uma causa de diminuição de pena, ele vai se valer desse instituto aqui do parágrafo 3º, que traz que ele vai ficar isento de pena, ou seja, temos aqui extinta a punibilidade, perfeito? Então fiquem atentos que se houver um tratamento mais benéfico, aí o agente vai se valer desse tratamento mais benéfico, tá bom? E aí eu trouxe para vocês também, para a gente finalizar, alguns entendimentos jurisprudenciais relacionados a esse assunto que a gente está tratando. Olha só que interessante esse aqui, que traz a respeito do momento e da quantidade, enfim, da necessidade ou não de reparação integral. Muito interessante esse julgado do STF aqui de 2020. É possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 16, que seria o arrependimento posterior, para o caso em que o agente fez o ressarcimento da dívida principal, efetuou a reparação da parte principal do dano, antes do recebimento da denúncia, mas somente pagou os valores referentes aos juros e correção durante a tramitação da ação penal. Então, olha só, tivemos um alargamento, né, desse instituto no sentido de você interpretar de forma mais benéfica. Então, se o agente, até o recebimento da denúncia, ele faz a restituição, a reparação do principal, mesmo que no momento posterior, durante a ação penal, ele restitua, né, ele paga ali os valores referentes aos juros e à correção monetária, mesmo assim ele vai poder se valer desse instituto do arrependimento posterior. Então, o interessante aqui é que o STF reconheceu a possibilidade quando ele promove ali a reparação do principal, ainda que juros e correção tenham se dado ao longo da ação penal. Perfeito? Vamos mais um aqui. A súmula 554 do STF, ela é clássica quando a gente trata desses institutos e existe um ponto também a se considerar a respeito dela e nós vamos trazer para vocês. Olha só, o pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos. Então, temos aqui uma modalidade de estelionato lá do artigo 2º, inciso 6º do 171 do Código Penal. Após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação. A questão é que essa súmula, lida a contrário sensu, significa dizer que, até o recebimento da denúncia, se você paga o cheque emitido sem provisão de fundos, isso vai obstar, vai impedir o prosseguimento da ação penal. Então, é até uma crítica que a doutrina faz desse aspecto econômico, né, do direito penal. Mas fato é que se você pratica esse crime de emissão de cheque sem fundo, né, voluntariamente, dolosamente, e antes do recebimento da denúncia você paga aquele cheque, você não vai fazer jus a uma causa de diminuição de pena, muito pelo contrário, isso vai ser mais benéfico para você. A ação penal sequer vai prosseguir. Então temos que ler essa súmula a contrário sensu. Agora, os entendimentos que eu trouxe para vocês é o seguinte: essa súmula 554, essa possibilidade de não prosseguimento da ação penal, ela se dá apenas e tão somente para o crime lá do estelionato do parágrafo 2º do inciso 6º, que é a emissão de cheque sem fundo. Nós não podemos nos valer dessa súmula quando se trata aqui do estelionato ali do caput, por exemplo. Então tentou-se fazer essa aplicação analógica, mas o STF rechaçou, aliás, o STJ rechaçou e falou o seguinte, que essa súmula 554 do STF se aplica apenas para aquela modalidade do parágrafo 2º do artigo 171. Agora, outro ponto. No caso de furto de energia elétrica mediante fraude, o adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade.
tentou-se aplicar, por analogia, a súmula 554 ao crime de furto de energia elétrica. Ah, não, se eu vou lá e faço o pagamento daquela quantia, então também tem que se ver impedida de prosseguir a ação penal. O STJ falou que não, olha, não se aplica. Agora, nesse caso específico, em razão desse aspecto econômico, o agente vai poder se valer ali de um arrependimento posterior sem problema algum. O que não vai poder se valer é daquele entendimento mais benéfico da súmula 554. Mais um aqui do STJ, não se aplica o Instituto do Arrependimento Posterior para o homicídio culposo na direção de veículo automotor, mesmo que tenha sido realizada composição civil entre o autor do crime e a família da vítima. Para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 16 do Código Penal, é indispensável que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. Então, o que o STJ fez aqui foi afastar a possibilidade de aplicação do arrependimento posterior, ainda que tenha uma composição civil daqueles danos. Então, são duas coisas bem distintas, a seara criminal e a composição civil dos danos ali se dando em uma seara civil. Então, ainda que tenha se dado essa composição civil dos danos, não vai poder valer desse instituto do arrependimento posterior nos crimes de homicídio na direção de veículo automotor, homicídio culposo, perfeito? Aqui eu deixei para vocês no material aqui um resumo de tudo que a gente tratou nessa aula e vamos, claro, encerrando aqui mais uma aula de direito em 20 minutos. Eu sei que sempre a gente extrapola um pouquinho aqui, mas em regra, se você cortar o início, cortar o final, a introdução e o encerramento da aula, você vai ter ali mais ou menos 20, 22, 23 minutos, tá certo? Então, nós vamos encerrando por aqui e vamos trazendo, claro, outros assuntos, seja direito penal, processo penal, administrativo ou mesmo direito constitucional, sempre assuntos pontuais. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo, seja referente a esses conteúdos mais técnicos, alguns pontos específicos da matéria, direito penal, processo penal, constitucional administrativo, ou mesmo os nossos vídeos informativos de concurso, ou os vídeos referentes à motivação, desenvolvimento pessoal, etc. Isso já ajuda demais a gente a continuar e a trazer sempre esse conteúdo para vocês. E convido também a deixar nos comentários algum feedback a respeito dessa aula, desse conteúdo, sugestão de temas futuros para a gente abordar aqui para vocês e, claro, deixar qualquer dúvida e trazer alguma crítica, seja ela construtiva ou destrutiva, não tem problema não, eu prometo que eu vou aguentar, tá certo? Então vejo vocês nas nossas próximas aulas, até lá, tchau, tchau.